Agora tá ao vivo. Tá ao vivo, tá falando. Vamos ver o link agora. Começou, né? Deixa eu ver aqui. Começou. Não apareceu. Pois é, cara. Tá aqui, tá. Apareceu aqui. Apareceu? Vou mandar pro grupo lá. Pega aí o link, por favor. Vou mandar no grupo o link. Aê! Pronto. Chegou! Ô, Glória! Eu vou compartilhar aqui nas redes aí. Pode eu começar. Pronto, pode ir divulgando aí. Deixa eu postar aqui no Facebook. Vou postar em tudo aqui. Agora vai. Foi. Eu tô só postando aqui, pessoal. Ah, eu tenho umas 20 mil páginas, cara. O que eu vou fazer aqui? Vou postar em todos. Tá, vou postar nessa aqui e depois eu compartilho. Só espero que depois já tá gravado. Tá, pronto. Deu, aqui já deu. Já tô de brincadeira aqui já. Esperando, né? Ah, não entrou ninguém no chat ainda? Tá? Daqui a pouco eles começam. Tá desligado? Peguem as tochas, tô com minha fogueira acesa. Pra mim não tá. Ah, tá aqui. Rapaz, olha, eu particularmente não li o comentário, não, velho. Se eu ler comentário, o cara perde atenção. Não, eu vi. Eu só rolar aqui, ó. Não, tá certo. Eita, o pessoal comentando aí. Já começou, já. Ei, Torinho. Eles vão começar a se matar eles ali. O teu áudio tá ruim, tenta tirar o fone pra ver se não melhora. Caramba, minha imagem tá ruim. E agora? Fala agora. Melhorou. O meu tá ruim ou o meu tá bom? Como é que eu faço esse negócio daqui, cara? Ah, peraí. É um comentário ali. Aqui. Reclamaram, estão tentando me fazer isso. Aí, é assim mesmo. Daqui a pouco ele vai estar normal. Deixa eu mandar aqui a... Cadê? Deixa eu mandar aqui no grupo. Eu mandei. Já mandaram aqui no... Mandei. Ó, tem 25 pessoas já assistindo. Não, daqui a pouco eles... Tem 5 pessoas nessa live hoje, todo dia. Não. Tomara que... Mexendo com a minha barba. Eu cortei aquela barba que eu tinha. Deixei rala. Não, calvinista sem barba não dá, né, Torinho? Daí não dá pra querer. Tá com defeito de fabricação, né? Bicho. A minha aqui é rosa, velho. Eu só crescer. Aí, às vezes, eu tô com preguiça de tirar só o bigode. O bigode é muito ralo, cara. Até fechar o bigode, meu amigo. Tá doido. Aquela barba cheia, né? Cheia de palha. O pessoal tá me zoando aí, mas eu já perdi 16 quilos, viu? O Vitor emagreceu, né, cara? Emagreceu um bocado, hein? Não, agora ele tá com um broche de Tomás de Aquino na cara. Não, cara. Isso é proselitismo. Pode tirar esse broche. Mas o Efraim falou axioma ali na apresentação e representou o Clark. Então, bora. E aí? Que tá, né? 30 pessoas já. Até o Jacques fazer a apresentação aí, dizer como é que é as regras. Já chega o restante do pessoal. Beleza, então. É isso. Iniciemos, então. Deixa eu só abrir aqui as regras que eu enviei para vocês no grupo.
Eu subindo aqui. Então, olá, senhores, boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando. Estamos aí iniciando mais um debate. Tenho a honra de estar aqui como mediador. Tentarei ser o máximo de imparcial possível. Claro que a imparcialidade absoluta é impossível, né? Todo mundo parte de um pressuposto. E, na medida do possível, eu pretendo ser justo. Então, a fim de cumprir com esse objetivo, com essa finalidade de ser justo, eu criei um grupo com o Tourinho e com o Yuri, e eu estive estabelecendo algumas regras que eu estarei passando aqui para os senhores, né, que estão nos acompanhando. O debate vai ser sobre a queda de Adão. Esse é o tema do debate. E para que tudo saia de maneira clara, organizada, concisa e limpa, a gente vai fazer o debate da seguinte maneira, né? No primeiro momento do debate, cada um dos expositores, tanto o Tourinho como o Yuri, vão ter a oportunidade de expor a visão dele e explicar os termos que eles utilizarão no debate, certo? Então, a primeira rodada vai ter 15 minutos para cada um, e cada um vai poder expor os termos e também expor, obrigatoriamente, a sua visão. Finalizada esta primeira parte, onde vocês vão explicar os termos que vocês vão utilizar e expor a visão de vocês sobre o assunto da queda de Adão, a gente vai passar para a segunda parte, né? E aí eu peço que vocês não ultrapassem o tempo que foi estabelecido para vocês. No segundo momento, né, vocês vão iniciar aí um debate no modelo presidencial, ou seja, uma pessoa vai ter a oportunidade de perguntar, ela vai ter 2 minutos para perguntar, o outro vai responder o questionamento que lhe fora feito, e aquele que fez a pergunta vai ter a oportunidade de replicar. Tanto a resposta como a tréplica vão ter 4 minutos. No máximo 4 minutos. Então é o seguinte: pergunta, resposta, tréplica. E assim vai se seguir até que sejam completadas 3 perguntas de cada um dos lados. Ou seja, tanto o Tourinho vai perguntar 3 vezes, como o Yuri vai perguntar 3 vezes. Totalizando o total de 6 perguntas. Enfim, depois que passar essa segunda etapa, a gente vai ter uma última etapa, onde vocês vão ter 5 minutos cada um para fazer as suas considerações finais. E aí, nessas considerações finais, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Só que é o seguinte, na etapa anterior, na segunda etapa, vocês vão ter que fazer exatamente o que o tempo de vocês ditou. Ou seja, na vez de responder, não é permitido fazer perguntas. Na vez de treplicar, é para treplicar e acabou. E quando for fazer a pergunta, não é para aproveitar a oportunidade para responder ou para treplicar. É para perguntar. Certo? Então, respeitem, por favor, os tempos estabelecidos. E se vocês atrapalharem, eu vou interromper vocês mesmos para avisar que vocês estão se equivocando. Não é para fazer o que vocês estão fazendo. Certo? Então, eu peço o respeito de vocês para que o debate mantenha um nível agradável. E outra coisa, por favor, evitem interromper um ao outro, certo? Deixem com que cada um conclua o raciocínio. Se o tempo for suficiente para vocês exporem, por exemplo, sei lá, o Yuri terminou a exposição dele com 2 minutos, e ele quiser encerrar, beleza, encerrou a exposição, esse tempo não será acrescentado depois. O tempo que não foi utilizado não retornará, certo? Sempre assim, respeitando os tempos, não interrompendo, e assim a gente vai seguir. Então, a previsão do debate é mais ou menos 1 hora e 40 minutos de debate, isso levando em consideração o fato de que vocês queiram utilizar o tempo todo que vocês têm disponível, que eu acho que vocês não farão, mas é em torno disso aí. Então, explicado as regras, eu queria apenas fazer uma observação. Pessoal, não adianta ficar tentando falar com o Yuri ou com o Tourinho enquanto o debate está acontecendo. Tourinho e Yuri estão debatendo, eles estão nem aí para vocês agora, o debate é entre eles. Esqueçam aqui, parem de tentar interagir, e por favor também não tentem interagir comigo, não vou responder ninguém, certo? Eu vou estar prestando atenção no debate, porque eu estou como moderador do debate. Estou nem aí para os comentários de vocês, pode estourar e pode sofrer. O debate já está organizado, Yuri e Tourinho concordaram com os termos do debate, então a gente não tem mais o que resolver agora.
agora é o debate e acabou. Então, fiquem à vontade aí para comentar. Eu peço que vocês prestem atenção no debate, ao invés de debaterem entre si, e só esclarecendo, nem Tourinho, nem o Yuri vão estar respondendo vocês, muito menos eu. A gente vai estar focado no debate. É isso, pessoal. Então, tendo aqui falado das regras do debate, só quero me apresentar. Meu nome é Jadson Tagino. Eu sou seminarista, estou concluindo o seminário esse ano. Sou estudante de Ciência da Religião pela UFPB e sou um grande amigo aí do Yuri e do Tourinho. Então, é uma grande oportunidade para mim estar mediando esse debate e eu espero que tudo ocorra para a glória de Deus. Então, agora já iniciaremos o debate e, como eu já coloquei para vocês aqui, estaremos iniciando a primeira etapa do debate, que é onde os debatedores irão expor os termos que eles vão utilizar no debate e expor a sua perspectiva a respeito do assunto. E, como já foi dito, é a queda de Adão. Então é isso. Quem de vocês dois gostaria de iniciar? O Yuri ou o Tourinho? Qual de vocês dois gostaria de iniciar? Da outra vez foi eu que iniciei, né? No 21, né? Isso. Então você quer iniciar, Yuri? Posso. Posso. Tranquilo, então. Pode iniciar a sua exposição. Ok. Então eu vou falar sobre o ocasionalismo, evidentemente, na queda de Adão, como se relaciona. Então, vou usar alguns termos aqui, que as pessoas, às vezes, elas não conhecem, como a gente viu. O primeiro termo é a metafísica. O que é metafísica, né? Metafísica é aquilo que está além da física, além da natureza. Aquilo que está por trás da natureza da física, né? Como que o universo ele é regido, controlado, ou até mesmo a criação faz parte da metafísica. Então, como o universo é criado, controlado e regido. Então, existem várias formas de metafísica, não apenas a aristotélica. Por isso que eu falo metafísica. Por exemplo, existe a metafísica de Heráclito, né? A metafísica depois de Zenão, são todos filósofos pagãos. Então, na filosofia pagã, você tem essas analogias de metafísica e, por último, a metafísica de Aristóteles, que é um aperfeiçoamento da metafísica de Platão. Tá? E deixa eu só concluir aqui essa parte. Uma coisa importante é que as pessoas reclamam muito, isso aí eu já vou falar pelo Tourinho também, reclamam muito porque a gente usa exemplos de objetos, mas os filósofos gregos eles trabalhavam com exemplos, por exemplo, Heráclito do rio, né, Aristóteles da estátua, né, que era onde ele usa para formar a sua teoria das quatro causas. Você tem Zenão, também falando do uno e do múltiplo. Então, não há nada de errado em usar exemplos de objetos para falar sobre metafísica, tanto da minha parte quanto do Tourinho, ok? Então, eu peço que vocês que estão aí, quando ouvirem alguma analogia, não falem besteira, não, né? Porque a analogia é válida se ela respeitar a metafísica que é proposta de cada um. Depois, a própria Bíblia tem uma linguagem metafísica também, assim como eu disse, né? A Bíblia tem linguagens metafísicas, por exemplo, a linguagem que o Tourinho usou e eu também, do Machado lá em Isaías, no capítulo 10, versículo 15 e 16, né, onde Deus é o lenhador e a Síria é o machado. Você tem a analogia de Romanos 9, tá, de metafísica, onde Deus é o oleiro e nós, as criaturas, são o barro. E você tem em Salmos você tem a analogia do escritor, onde Deus é o escritor e nós somos o personagem da história, Salmo 139, 16. Todas essas analogias falam de Deus, agora eu falo por mim mesmo, agora não pelo Tourinho, né? Todas essas analogias, elas demonstram Deus como uma causa transcendental, ou seja, a única causa que causa modificação na realidade, nesse sentido, onde ele controla toda a realidade de correlação. Eu vou perguntar para o Jadson, quanto tempo eu tenho ainda? Ainda falta muito tempo, Yuri. Pode continuar. Eu vou falar sobre. Utilizou 3 minutos. Perfeito, eu vou falar sobre causa agora, tá? Falei sobre metafísica, agora eu vou falar sobre causa. A questão de causalidade. Eu defino causa como tudo aquilo que dá existência, cria ou gera efeito na realidade, tá? Essa é a minha definição de causa. Na definição de causa ocasionalista, a causa ela tem que gerar um efeito. Ela tem que criar algo ou gerar um efeito na realidade, ou uma modificação na realidade, a gente pode dizer assim. Então, como Deus é a única causa transcendental, como a analogia que eu uso de Romanos, onde Deus é o oleiro e nós somos objeto, e na analogia do escritor, por exemplo, no Salmo 139, né, Deus escreveu todos os dias da nossa vida, então Deus
ele é a única causa transcendental nesse sentido. A minha objeção sobre a causalidade aristotélica está em vários pontos. Por exemplo, ela depende do empirismo para se estabelecer também. Essa é a minha objeção, o Toninho pode responder ou não. Depois, a Bíblia não sustenta essa ideia. Né? Nós temos, por exemplo, em Eclesiastes, no capítulo 11, do verso 1 ao 5, Salomão demonstrando que a regra da causalidade, mesmo que você observe as nuvens, você não sabe o que Deus vai causar ou não. Ou seja, a causa ela não é algo fixo. Né? Então, ele usa o exemplo da chuva. Né? Então, você vê, às vezes, que vai chover e aí não gera o efeito que você está vendo. Isso pelo empirismo. Partindo da epistemologia do empirismo, a lei da causalidade não segue pela Bíblia. Essa é a minha defesa. Outra, mesmo se a gente usar a analogia das 4 causas de Aristóteles ali com o escultor, né, o meu ponto é que a estátua não causa uma modificação em si mesma, ou seja, na realidade. Né, mesmo que ele chame de causa secundária, a estátua não concorre com o escultor na hora que ele está modelando ela. Então, essa é a minha visão de ocasionalismo, então por isso Deus é a única causa, nesse sentido. Depois, nós vemos na Bíblia, por exemplo, como eu já falei no outro debate, lá em Ezequiel 14:9, Deus se assumindo como a causa do engano do profeta que foi enganado. Deus não tem o interesse de dizer que ele é uma segunda causa, ou seja, ele está assumindo que ele é a causa transcendental, mesmo que ele use meios para fazer isso. Depois, nós temos outras coisas também, né? Eu vou falar, para demonstrar também que essa ideia do escritor, essa analogia do escritor, ela não é algo meu. Lá na Teologia Sistemática do Wayne Gruden, na página 253, ele usa uma analogia de Hamlet, né, uma peça de Shakespeare. Né? Então ele demonstra que alguém mata o rei, aquele personagem mata o rei, mas quem é que matou o rei? Então ele fala, num primeiro sentido, quem mata o rei, isso o Wayne Gruden fala, é o escritor, e no segundo sentido, quem mata o rei é o personagem. Ou seja, essas causas existem no sentido em que o escritor é a causa transcendental e o personagem que matou o rei Duncan, lá na página 253 da Teologia Sistemática do Gruden, é uma causa só aparente daquela história. Ele não é a causa real, ele não fez aquele efeito. Quem fez todo aquele efeito de maneira transcendente foi o escritor. De maneira que o personagem da história não concorre com o autor da história. Ele não pode concorrer. Então, o Gruden, ele pela para o mistério por ser compatibilista, diferente do Torin, que defende concorrência. Né? Então, eu posso falar sobre outras coisas, mas não sei quanto tempo eu tenho ainda, e vou procurar respeitar o tempo do proposto. Falta, Yuri, ainda falta 9 minutos, viu? Ok, então eu vou falar sobre ontologia. Quando a gente fala sobre ontologia, a gente fala sobre a natureza das coisas. Então, quando eu dizer isso tem a ver com ontologia do ser, a gente está falando sobre a natureza do ser, ou o ser em si mesmo, né? Então, esse termo significa isso, para você entender. Depois, outro transcendental, obviamente, tem quase a mesma relação com metafísica, ok? Aquilo que está além, aquilo que é sublime, aquilo que está acima da realidade no sentido visível, aparente, onde a gente vê. Isso é transcendência, né? Então, Deus, por exemplo, e imanência também pode ser um termo que eu use. Imanência significa aquilo que tem relação com a realidade. Agora, nesse sentido de imanência, eu defendo que na aparência exista uma relação de concorrência com o homem e Deus. E na aparência, como assim? Quando Deus conversa, ou se relaciona, ou influencia alguém com sua luz ou glória, nesse sentido imanente, aparentemente você tem Paulo, por exemplo, recalcitrando contra os aguilhões, né? Então existe uma influência da graça e ele está resistindo. Essa é uma relação de imanência. Porém, na relação transcendente, quem está tanto sustentando a natureza endurecida de Paulo, quanto controlando ela rigidamente, de uma maneira metafísica, é Deus. Então existe uma diferença entre a relação transcendente e imanente. Né? Essas relações não são respeitadas só por ocasionalistas, elas são respeitadas por teólogos, por exemplo, pressuposicionalistas e novos teólogos como Wayne Gruden, que eu citei. A outra pessoa que usa um exemplo similar é o C.S. Lewis, em sua obra, inclusive ele é arminiano, mas quando ele vai responder como Deus responde às orações, ele recorre a uma analogia do escritor. Então ele diz, Maria ouviu alguém bater na porta. Então Maria estava pensando, será que ela vai, será que ela não vai? Enquanto isso, o escritor foi dar uma volta, depois ele voltou e decidiu o que Maria ia fazer, então Maria vai lá e abre a porta.
nessa relação, é claro que o Lewis não vai defender um determinismo rígido por ser arminiano, mas isso demonstra que a analogia do escritor é uma analogia válida para a teologia cristã. Depois há uma analogia que eu gosto do Vincent Young, é a analogia do xadrez. A analogia do xadrez é a seguinte: Deus vamos supor 2 jogadores, né, de xadrez. Então eu digo, cavalo comeu peão, cavalo preto comeu peão branco. Na relação do xadrez existe essa linguagem, né? Cavalo comeu peão, tal lugar. Agora, na relação do jogador, foi o jogador que foi lá e comeu o peão com o seu cavalo, que era Deus. Ou seja, a relação, digamos assim, do xadrez é como se fosse temporal espaço, tempo e espaço, ou seja, aqui de causalidade, onde aparentemente o cavalo está comendo a peça, mas na relação de jogador, quem está fazendo esse movimento é o jogador. Não sei se eu ainda tenho tempo, posso explicar mais alguns termos. Você tem ainda 6 minutos, Yuri. Ok, vou explicar mais alguns termos então. A gente vai falar sobre a queda de Adão, né? Já vamos poder adiantar aí. E como se dá a queda de Adão no ocasionalismo? Já vou adiantando aí. Então, na analogia de Romanos 9, do oleiro e do barro, a eleição ela se refere a todos os eleitos e todos os réprobos. E Adão com certeza está em um grupo ou em outro, com certeza. Ou ele é eleito ou é réprobo, né? Então, a analogia ela respeita a natureza humana. E você pode ver, por exemplo, que o vaso que é feito vaso de glória, ele não muda a natureza de barro para não barro. Ele é um barro que vai sendo modificado para ser um vaso de glória. Ou seja, no sentido ontológico, Paulo está falando que é o oleiro trabalhando com uma criatura, e não o oleiro trabalhando com uma massa caída. Eu rejeito essa premissa do infralapsarianismo, obviamente por ser supralapsariano. E então, Paulo não está trabalhando com a massa caída. Paulo está trabalhando com relação criador-criatura, né? Transcendência e imanência, e nesse sentido. Então, quem causa as modificações para o vaso de ira ser o vaso de ira é o oleiro. Né? Então, o oleiro faz o vaso de ira ser vaso de ira. Então, todas as características ruins que o vaso tem vêm diretamente da mão do oleiro, e todas as características boas que o vaso tem, ou seja, de glória, vêm também diretamente da mão do oleiro. Isso, Lutero tem um comentário onde ele diz, não vou poder citar a fonte agora, mas se você quiser procurar, ele diz que podemos dizer ele diz que o amor e o ódio de Deus são a causa, né, da nossa fé ou incredulidade. Então, Lutero ele soa como ocasionalista. Meio que o Lutero é meio confuso, às vezes ele vai falar uma coisa, depois ele vai parecer falar outra. Mas, enfim, o que ele está dizendo aqui, o propósito de Paulo ali é demonstrar que é o amor ou o ódio de Deus pré-estabelecido que causa essas modificações, ou seja, o intento de Deus em fazer essas coisas, né? Sobre a queda de Adão ou os maus pensamentos, eu posso adiantar aqui como que Deus, então, causa a queda de Adão. Para mim, o pecado ou o mal, ele não é simplesmente uma ausência, né? Ele é uma falha da natureza da criatura. Então, a criatura tem um defeito da natureza. É como, mesmo se a gente fala de cegueira, né, que é a ausência de visão, ela é provocada por algo. Antes havia uma visão e essa visão foi cortada, foi partida. É necessário ter o objeto pelo qual, o espaço, ou onde o objeto estava, para que haja essa ausência. Então, segundo a filosofia, não existe a ideia de não ser, nesse sentido. Existe o não ser dentro do ser. Se você ler Parmênides, e você vai entender. Por quê? Porque o não ser absoluto é falar nada. Então, se eu falo nada, não tem como pensar nada, entendeu? Então, nesse sentido, eu defendo como Agostinho e Calvino, acredito que Calvino defendia isso. Eu li o calvinismo explicado e o Torinho fala que Calvino também defendia, que o pecado é o defeito, é um defeito da criatura. Não fala com uma ausência, né? Então, é isso que Ok, então eu vou terminar. Então, como Deus causou a queda de Adão? Simples. Deus simplesmente, metafisicamente, causou esse defeito em Adão. Adão tinha essa propriedade, porque ele era como uma massa, e Deus simplesmente foi lá e inclinou Adão a cair. Simples assim. Não tem nenhum mistério, nada. Eu acho que isso é totalmente justo, porque Deus nunca prometeu a Adão que ele não cairia, então Deus não está indo em desacordo com a sua natureza. Deus nunca fez uma promessa para Adão, você nunca vai cair, ou eu nunca metafisicamente, ou nunca decretarei a sua queda. Não.
a linguagem de Deus com Adão foi totalmente preceptiva, então isso não impediu Deus de determinar a sua queda nesse sentido, tanto de Adão quanto do diabo, né? Deus, vamos usar o exemplo da teologia cristã comum, que o diabo era um anjo que caiu. Então Deus fez isso também nele, ele era um barro como qualquer outra criatura, e Deus foi lá e modificou ele, fez ele, porque ele tinha essa potência. Eu também acredito que na ontologia tanto de Adão quanto de Satanás, na ontologia tanto de Adão quanto de Satanás, eles tinham porque toda criatura é mutável, né? Inclusive a CFW vai dizer que Adão era bom, reto, porém mutável. Ela não usa imperfeito, mutável. Por quê? Porque toda criatura é imutável, é mutável, somente Deus é imutável. E por essa própria mutabilidade, por ela ser barro, Deus fez então Adão e o diabo determinou que eles caíssem. Não há nada de errado nisso, não vejo nada de errado nisso. É isso que eu defendo, de maneira clara, já desde agora. Não vou ter problema não vou tergiversar nisso, vou defender isso até o fim do debate. E espero que o Toninho apresente sua ideia aí, né? Lembrando que a gente não vai entrar no confronto agora, mas só depois, né? Acho que tá legal, né? Finalizou. Eu vou pegar um copo d'água. Pode ir. Tá bom. Pode iniciar. Não, cara, espera ele chegar aqui, senão ele vai ouvir. Ah, verdade, tá bom. Pronto. Quando pronto, fogo. Vai lá. Pode iniciar. Já marquei. Olá, senhores. Paz do Senhor, para quem está assistindo aí. Eu vou apresentar a minha visão, né, a respeito do governo divino, como Deus governa todas as coisas, e também falar a respeito da queda de Adão. Né? Nesse primeiro momento, vou falar dos termos que eu irei usar durante o debate, né? E também explicar a minha visão de concorrência divina, do que eu chamo de concorrência divina. Porque o primeiro ponto que nós devemos ressaltar é que, dentre as teologias, né, existem vários tipos de modelos de concorrência divina. Então, você tem o concurso simultâneo, que é um concurso arminiano, que é um concurso molinista. Você tem um concurso moral, que você vai ter com os agostinianos. Você vai ter o concurso prévio, que é o concurso calvinista. Né? Então, a gente não pode simplesmente pegar a visão e dizer assim, é concorrentismo, e achar que todo concorrentismo é igual. Né? Certamente, eu, por exemplo, no meu livro, defendo o concurso prévio contra todos esses outros concursos, que na minha visão está errada. Então, se eu chegar para o outro, uma pessoa e dizer assim, você é concorrentista porque você acredita nisso. Não existe um aspecto assim que seja muito assim, que seja unificador dos concorrentistas, a não ser o ponto de que Deus, de que todo efeito ou todo evento produzido na ordem das criaturas, ele só acontece se Deus quiser. Ou seja, a criatura só age se Deus concorrer com ela. O que é concorrer? Vamos lá, gente. Concorrer não significa disputar, tá? Não é disputar. Essa palavra concorrência, ela vem de concursos, que, na verdade, quer dizer cooperar. Não no sentido de estar igual, mas no sentido de que, para que a criatura possa agir, Deus precisa ceder a ela a força e o impulso para que ela possa fazer qualquer coisa. Seja qualquer tipo de evento, desde os seus pensamentos, né, até as suas ações mecânicas e as suas atitudes. Né? Então, isso significa dizer que Deus tem que dar não só esse impulso que move a criatura a fazer, como também tem que sustentá-la e continuá-la movendo o tempo inteiro durante a sua execução, a produção dos seus eventos. Tá ok? Então, o meu posicionamento, né, ele é o mesmo posicionamento da Confissão de Fé de Westminster, exatamente o mesmo, né, onde diz o seguinte, na seção 3.1, desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho, da sua própria vontade, ordenou livre e inalteradamente tudo quanto acontece.
porém de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem é violentada a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. E aí vai dizer na seção 5.2, posto que em relação à presciência ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza das causas secundárias, necessárias e livre ou contingentemente. Né? Seção 5.3 vai continuar a dizer, na sua providência ordinária, ou geral, né, Deus emprega meios, todavia, ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbítrio. Né? Essa parte aqui da seção 5.3, vou começar a explicação aqui da 3.1, 5.2 e 5.3. Né? Então, o que eu acredito e nós acreditamos? Existe Deus, né, como uma causa transcendental. Existem as criaturas que a gente chama de causa predicamental, que vem de predicamentos, né? Mas pode ser criatural, pode ser o que você imaginar aí, que é aquilo que está no tempo e espaço, certo? Como Deus, ele não é um ser humano maiorzão, né? Como pensam às vezes até muitos arminianos aí, ele é um ser qualitativamente, né, totalmente diferente do ser humano. Então, é óbvio que existem duas ordens de coisas. Uma ordem transcendental, que é Deus, e uma ordem das criaturas, porque eles são distintos. Se são distintos, se a criatura não é Deus, logo existem dois entes distintos. E se existem dois entes distintos, cada ente, cada operar desse ente, vai seguir a sua própria natureza, né? A escritura vai dizer o seguinte, que a árvore boa dá um fruto bom, a árvore má dá um fruto mau, uma fonte não pode jorrar água boa e má ao mesmo tempo, né? Isso significa dizer o quê? Que a escritura atesta que o operar de uma criatura segue o seu ser, certo? Então, se nós temos dois entes, nós vamos ter necessariamente duas operações diferentes, ok? E para que se gere qualquer efeito no tempo e espaço, para que se gere qualquer efeito aqui nas criaturas, até minha fala, né, esse movimento que eu estou fazendo das mãos, para que seja gerado qualquer efeito aqui, ou qualquer evento, Deus não pode ser a causa única do evento, embora ele seja a única causa transcendental, no sentido de ser aquele que vai estabelecer o que eu faço. Certo? Isso é concorrentismo. Não tem nada diferente disso daí. Ou seja, que Deus, agora, através de uma providência geral, ele move uma criatura de acordo com a natureza que lhe é própria. Ou seja, Deus não anula a causa segunda, pelo contrário, ele estabelece a causa segunda. E aí já vamos começar a ter algumas diferenças com relação ao ocasionalismo. Porque o ocasionalismo muitas vezes ensina, né, que a causa segunda não é uma causa real. E nós negamos isso. Né? Como, por exemplo, eu gosto de citar, pegar aqui minha xícarazinha, né? A minha xícara, e eu posso dizer categoricamente que esse café que está aqui dentro da minha xícara não é Deus. E que eu estou enchendo meu bucho de café, meu amigo. Não é de Deus, não. Eu estou enchendo meu bucho de café. E que, embora Deus, né, sendo causa primeira, ele não só me concedeu a força e o poder, né, para que eu pudesse beber isso daqui, né, e poderia impedir qualquer ato meu, ainda assim, esse efeito de beber, essa água que cai dentro da minha barriga, ela é uma ação distinta do próprio Deus, e, portanto, nós chamamos isso de uma causa segunda. O que é uma causa segunda? É aquilo que é empurrado pela causa primeira, ou seja, é uma causa causada. É isso que é uma causa segunda. Por isso que é causa segunda, não é causa primeira. Né? Então, se você pegar, vou mostrar para vocês aqui, meu livro, e ele vai dizer o seguinte, né? Não sei se eu consigo
Acho que não dá para virar a câmera. Vamos ver aqui. Tá dando para ver aí, tá, mano? Ó, vocês vão ver aqui, ó. Provas escriturísticas, babá. Tem aqui, ó. Deus determina, ou seja, decreta todas as coisas. Isso aqui tá no meu livro. Olha só o que Deus determina. Deus determina o dia da morte, determina atos bons, determina atos maus, e aqui já começa a outra parte em que eu afirmo que o homem, ele é livre, porque eu acredito numa liberdade condicionada, né? Ou seja, daquela liberdade que Deus, ao mover o homem por ser um ser consciente, e faz ele ter vontade, e vontade, para mim, significa liberdade, certo? Mas isso daí já é um outro aspecto que a gente pode trabalhar. 7 minutos, Pode 7 minutos? Tá. Certo? Então, essa proposição de que Deus é causa única transcendental, ela não é própria do ocasionalismo. Ela é própria de todas as teologias cristãs. Na verdade, ela nem sequer é algo relevante no nosso debate isso. Porque a questão, o fulcro da questão não está se Deus é a única causa transcendental, mas como nós produzimos os eventos aqui na Terra. Essa é a questão, esse é o fulcro da questão. Na produção de um evento, ao pegar esse comprimido aqui, ó, na produção desse evento, Deus é causa única da produção desse evento. É isso que nós vamos disputar aqui. Que Deus é causa única, transcendental, sim, mas para produzir esse evento de levantar aqui, ó, é Deus que está levantando, sou eu. Existe aqui uma causa material, existe uma causa formal, deu forma aqui, ó, que eu estou pegando, entendeu? Então, existem diversos tipos de causa, né? E eu vou provar aqui algo interessante, depois vocês podem ver, vocês podem buscar, que Jacob Armínio, ele vai dizer um negócio interessante lá na sua obra. Ele vai dizer o seguinte, ó, faça a seguinte pergunta. Toda a administração, gestão da tentação, no caso a tentação de Adão, deve ou não ser atribuída a Deus? Aí ele pergunta, se eles disserem que não deve ser atribuída a ele, estarão ofendendo a providência, as escrituras e a opinião de todos os nossos teólogos. Tá ok? Aí ele vai dizer o seguinte, mais embaixo. Inspecionemos o caso de Absalão, que cometeu incesto com as concubinas de seu pai. Aí ele vai dizer para a questão do incesto, que é pecado. O próprio Armínio. Mas a Bíblia diz que Deus dirigiu e controlou todas essas ocorrências. Aí ele vai dizer mais o seguinte, Deus, porém, preside sobre todas essas coisas e administra todas elas por meio de sua providência. Né? Ou seja, aqui ele está falando só de atos pecaminosos. Daí ele vai falar o seguinte, ó, a orientação do pecado é um ato da providência divina, pela qual Deus, de maneira extremamente sábia e poderosa, orienta o pecado para onde deseja. E aí ele fala, inclusive, que Deus controlou as decisões de um rei, que pecou e tudo mais. Ou seja, dizer que Deus é causa única de todas as coisas, simplesmente não quer dizer nada. Porque a questão é como Deus controla essas coisas, como Deus exerce esse governo. Ele exerce anulando a causa segunda, ou ele exerce estabelecendo a causa segunda. Ele preserva essa ontologia na produção de um efeito. Ele produz realmente, aliás, aquele efeito é produzido somente por Deus, ou ele é produzido com Deus em ação com a criatura? É essa a grande questão, né, que nós devemos diferenciar. E, agora, entrando na questão de Adão, né, que a Confissão de Fé de Westminster também fala da providência ordinária, né, e de uma providência particular. Eu vou contar aqui, fazer uma pequena distinção, né, porque eu também creio... Falta 3 minutos. Todo calvinista crê. Quanto? Tá. 3 minutos. Beleza. Todo calvinista crê que Deus decretou a queda. Todo calvinista crê que Adão, em um certo sentido, ou seja, em relação a Deus, em relação à sua presciência, em relação ao seu poder, em relação a ele mesmo, em relação à própria causa transcendental, ele não poderia fazer diferente. Isso aí todo mundo crê. Mas a questão não é essa exatamente. A questão é se houve infusão de mal em Adão, se houve coação em Adão, ou se a falha de Adão foi causada diretamente por Deus. Se a vontade de Adão pecar foi infundida em Deus diretamente, ou se ele usou a natureza do próprio Adão para que esse Adão pudesse se desviar.
Entendeu? Então, essa é a questão. Não é a questão de que Deus decretou, logo não se segue. Porque todos, até mesmo os arminianos, como eu mostrei aqui, acreditam que Deus é a causa única de todas as coisas, em sentido transcendental. Porque a questão não é só essa, a questão é a produção do evento, aquilo que acontece no tempo, como isso é causado. Né? E aí, a Escritura, infelizmente, eu talvez não vá ter tempo aqui, ela faz uma divisão do seguinte: você pegar a história lá de Sadraque, Mesaque e Abednego, você vai ver que eles entraram na fornalha, não foram queimados, mas aqueles militares que levaram ele lá, todos eles morreram queimados. Isso significa dizer que Deus, por uma providência geral, moveu o fogo de acordo com a sua própria natureza, que é a natureza de queimar, mas por um concurso particular, ou seja, uma providência particular, ele impediu a ação desse fogo, que é para que ele pudesse queimar queimar o Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, existe essa providência geral, onde Deus move cada coisa de acordo com a sua própria natureza. Existe essa providência particular, em que Deus susta essa providência geral, e ele age mudando o curso natural das coisas, como foram feitas para funcionar, né? E no caso de Adão, não foi diferente, né? Adão, ele era um ser criado reto, né? Porém, mutável. Tudo que é mutável não pode ser perfeito absolutamente, porque tudo que é perfeito absolutamente, ele não pode mudar, certo? Que é o caso de Deus. Deus é perfeito absolutamente, né? Então, como tudo que é bom vem do alto, do Pai das luzes, mesmo no caso de Adão, isso não exclui ele, né? Deus simplesmente não quis impedir, através de uma providência particular, a queda de Adão. E assim Deus se torna uma causa acidental, nesse sentido, né? Para que, da queda adâmica. Ou seja, o decreto de Adão, da queda de Adão, foi a decisão divina de não impedir Adão de cair. Encerrou. Vamos lá. Agora a gente vai começar a segunda etapa, né? Como eu falei para vocês, 15 minutos de exposição inicial, agora é o debate mesmo, vocês vão interrogar uns aos outros, responder e replicar. Então, só repetindo mais uma vez, um vai fazer a pergunta, o outro vai responder e quem fez a pergunta vai replicar. Assim que finalizar, o outro faz a pergunta e se segue o mesmo processo. Então, vamos lá. Como o Yuri, ele apresentou primeiro, o Tourinho é quem vai ser responsável por fazer a primeira pergunta. Então, o Tourinho vai ter agora 2 minutos, exatamente 2 minutos para fazer a pergunta, e o Yuri vai ter 4 minutos para responder. Assim que ele terminar de responder, o Tourinho já entra com a réplica. Pode iniciar, Tourinho. Tá ok. Então, vamos lá para as perguntas. Deixa eu ir para a parte das perguntas aqui. Vamos lá. Pergunta. A Escritura diz em Tiago 1, versículo 3, o seguinte: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Pergunta. 1. Deus é a causa única de todos os eventos, segundo o ocasionalismo. 2. A tentação é um evento. 3. Deus a ninguém tenta. Pergunto, de onde vem a tentação se Deus a ninguém tenta e ele é a única causa de todos os eventos? Posso responder já, não? Pode responder. Pode sim. Pode responder. Ok. Tá. Deus não tenta ninguém, nem pode ser tentado pelo mal. O agente tentador. A tentação, ela vem da criatura, que é um agente. A criatura não causa modificações em si mesma. Então, Deus não é a criatura que está sendo tentada, e não é o diabo que está tentando, e nem o evento. Deus não é o evento. Isso é panteísmo, não é ocasionalismo. Deus está causando o evento, mas não está sendo o evento. Deus está causando Satanás tentar, mas não está sendo o tentador. Deus está causando as relações entre a tentação e o tentado. Deus está causando todas as relações, entendeu?
Então, nesse sentido, não há nenhuma objeção relevante ao ocasionalismo. Pode passar. Finalizou? Então, o Tourinho já pode replicar. Sim. Eu não concordo com o Yuri, porque é o seguinte, segundo o ocasionalismo, Deus é causa única de todos os eventos. E a criatura, ela não é uma causa real. Ela não causa nenhum tipo de modificação na realidade, né? No entanto, se Deus é causa única, e ele não tenta, mas acontece um evento chamado tentação, na realidade, significa dizer que algo que não é Deus está produzindo o efeito da tentação. Certo? Então, Deus não pode ser a causa única do evento da tentação. Nós temos que ter, pelo menos aí, duas causas para que possa ser gerado o evento da tentação. Para Deus ser a causa única desse evento, como diz o ocasionalismo, deveria-se necessariamente que tudo que acontece na realidade já deveria estar em Deus também. Ou seja, no sentido de que ele deveria produzir isso. No entanto, nós vemos que a tentação, ela não vem de Deus, ela está vindo de uma criatura, como o próprio Yuri falou. Mas como que pode vir da criatura se a criatura não produz nada na realidade? Então, você vê... Vamos lá, agora para o silogismo. No caso, Deus é a causa única de todos os eventos. A tentação é o evento. Deus não pode causar. Deus não tenta a ninguém. Logo, existe uma outra causa que tenta o homem. Logo, uma outra causa dá forma do evento, que nós chamamos de causa formal. Certo? Então, nós temos uma causa distinta, duas causas concorrendo para a produção de um evento. Certo? É isso que está acontecendo. E, né, como está definitivamente provado que Deus não é a causa única do evento, o ocasionalismo não pode ser verdadeiro. Então, só afirmar a distinção entre a criatura e o Criador, como se a criatura produzisse algo que fosse próprio dela e não de Deus, já é negar, já é afirmar o corretido. Você já cai diretamente no corretido, né? Porque Deus já não pode mais ser a causa única do evento. Veja bem, do evento. Ele é causa única apenas pela acidental. E se a gente pegar o que o próprio Yuri falou, o conceito de metafísica, né, que é tudo que está para além do físico, né, eu posso dizer que até o diabo é um tipo de causa metafísica, porque ele não é material. Ele está para além do físico. Entendeu? Embora ele seja uma causa causada, ele é ainda uma causa dentro do seu próprio âmbito. Certo? Então, no meu ver, o ocasionalismo não responde satisfatoriamente essa pergunta. Porque existe algo fora de Deus que produz algo que Deus mesmo não tá produzindo. Se Deus mesmo não está produzindo, ele não pode ser a causa única daquele evento. Falta 30 segundos. Finalizou? Não, finalizei. Yuri, sua vez agora. Deixa eu te pedir um negócio. Quando faltar assim, um minuto e tal, faz só assim com o dedo, né? Porque a gente fica pensando que acabou. Show de bola. Perfeito. Agora eu faço uma pergunta ou respondo? Não, respondo ele. Não, pergunta no caso. Tá. Tu já respondeu, ele triplicou, agora você vai perguntar. Não é para perguntar. Ok. Quando eu falo, ele mesmo falou ali, eu vou fazer a pergunta baseado nisso. Ele falou que Deus é uma causa qualitativamente diferente da causa segunda, né? E isso torna a causa segunda volta lá para a minha analogia do escritor, ou a analogia do xadrez, né? Porque algo que é qualitativamente diferente, obviamente, ela não tem nenhum ponto unívoco igualdade de causa. Por isso que eu não defendo segunda causa no mesmo sentido qualitativo. E por isso que eu não defendo concorrentismo, isso é absurdo. Então, eu pergunto para ele como que uma causa qualitativamente diferente vai concorrer com uma causa, né? Qual é o sentido de uma causa segunda que não é qualitativamente igual a ela? Isso que eu pergunto para ele. Como que uma causa qualitativamente diferente pode concorrer com uma causa que não tem nenhum ponto de univocidade entre elas? Tá. É uma boa pergunta. Posso responder, John? Pode. Assim, no concorrentismo, o que nós dizemos?
Existe ordem transcendental e ordem predicamental, certo? Quando a gente fala de Deus ser qualitativamente diferente da criatura, isso não quer dizer que não exista nenhum tipo de contato, de ponto de contato entre a criatura e o Criador. Até mesmo porque o espírito humano, Deus tem um acesso direto ao espírito humano, né? E é justamente onde nós cremos que acontecem todas essas faculdades, já que a matéria, né, depende diretamente da ação do espírito, né? Então, na medida que Deus faz com que o homem se mova a ser quem ele são produzidos os eventos, né? Esses eventos, eles são causados como causa primeira e dependendo da ação de Deus, que a própria Escritura diz que a ação de Deus é multiforme, né? Deus pode agir de diversas formas, né? Na situação de uma concorrência geral, Deus vai ter um decreto acomodativo, fazendo com que a criatura faça somente aquilo que já está dentro dela mesma, para ser feito, né? Agora, pode existir uma ação particular, por exemplo, Deus pode inclinar alguém para fazer algo? Pode inclinar, Deus pode impedir, né? Deus pode simplesmente não concorrer com aquela criatura ficar parada, né? Vamos dizer assim. Deus pode agir sem ela, né? Ou seja, sobre ela ou sem ela. São várias formas. Então, quando a gente fala de concorrentismo, não está falando somente de um único aspecto da ação divina, né? Que são os aspectos ordinários. Então, assim, como Deus tem acesso direto ao espírito humano, né? Então, há esse ponto de contato entre Deus e o ser humano, né? Para que ele possa concorrer, né? A sustentar o homem, para que ele possa sustentar o homem, mover e preservar para que ele possa tomar atitudes, né, que são previamente predeterminadas pela causa primeira. Terminei. Posso fazer Pode a tréplica? Yuri. Perfeito. Então, como sobre o ponto de contato que o Toninho falou que existe, né, entre Deus e o homem, nesse sentido em que eu nego que haja causa secundária, né, no mesmo sentido, porque Deus, ele mesmo disse que é qualitativamente diferente, e a gente se lembra lá da analogia do escritor, onde o personagem não concorre com o escritor, de maneira nenhuma. Nesse sentido de ponto de contato existe na imanência divina, né, quando a gente está falando sobre Deus se revelar a alguém, por exemplo, Deus conversando com Moisés, etc. Nesse sentido existe um tipo de concorrência. Isso eu já estabeleci desde o princípio. Se vocês verem lá o vídeo desde o começo, eu digo que, aparentemente, existe uma concorrência quando Deus está está trabalhando com imanência. Outra coisa que ele falou ali, metafísica, a gente pode falar que o diabo também é uma causa metafísica, porque metafísica é além da física. Metafísica é além da física e também além da natureza. O diabo é uma criatura da natureza, ele não é Deus. Então, o diabo ele não pode ser uma causa metafísica nesse sentido, no sentido que eu estou falando, né? Que é o sentido transcendental. Então, eu acho isso errado. Outra coisa que ele disse ali, a questão que eu falei, né, da causa transcendental, a analogia minha do Granden, do escritor, na página 253 da teologia sistemática dele. Isso impede qualquer tipo de concorrência entre Deus e o homem, né, justamente por esse problema de Deus ser qualitativamente diferente da ontologia da criatura. Né? Como Deus é tão transcendente, né, que no Salmo 139:16 é dito que Deus escreveu os dias da nossa vida. Também é dito que Deus é como oleiro que molda as modificações do barro. Esse sentido de transcendência não faz com que o homem possa concorrer com Deus, mas que ele seja só um pedaço de barro na mão de Deus, assim como o diabo. Ele falou também que o homem tem um espírito, porém, quando Paulo trabalha sobre metafísica em Romanos 9, ele trabalha com o homem como um todo, não só com o corpo do homem. Né? Não é só o seu corpo que vai sendo trabalhado, Deus está santificando o seu espírito, Deus salva o seu espírito, alma e corpo. Então é absurdo falar que Deus é só uma causa metafísica. Claro, eu não estou dizendo que ele falou isso, né? Mas inferir por isso que Deus não causa ou não mova também metafisicamente a mente, a vontade, etc. do homem, que não é o caso que ele diga, que ele disse isso, mas eu gosto de ressaltar isso porque isso é um erro. Então, por exemplo,
lá no Salmo 33, se não me engano, é dito que com o sopro da boca de Deus, ou seja, o Espírito Santo, sopro da boca de Deus, foi feito os exércitos dos céus e da terra. Ou seja, Deus não apenas soprou o Espírito no homem, mas toda a realidade foi feita pelo sopro e pelo poder do Espírito Santo. Então, tanto a matéria quanto o espírito humano, ou qualquer ser da natureza, se torna uma causa, algo causado por Deus, né? Então, outra coisa que ele disse, Deus pode inclinar a natureza de alguém a fazer algo. Ele falou isso. Nós concordamos que Deus pode fazer isso. Agora eu perguntaria, mas não é minha vez, né? Por que Deus não faria isso toda hora? Por que Deus faz isso só uma hora ou outra, né? Qual é o critério e qual o padrão para isso? Mas não é minha vez de perguntar, eu só estou concluindo o raciocínio. Não sei quanto tempo eu tenho para falar ainda, Jadson. Falta 2 minutos e meio. Ok. Não, Agora, o que eu queria ressaltar aqui, sobre a questão de causa transcendental, dela não poder concorrer com a causa, que não é transcendente, né, pelo próprio sentido de transcendência, que vai além, como a gente usou as analogias ali, a própria Bíblia usa essas analogias, né, do machado. O machado, como que o machado concorre com quem está batendo nele, né? Isso, a gente falando no machado, tá, ele tem uma sua própria natureza. Quem afia o machado é o próprio lenhador. Agora, quando a gente está falando de Deus, que é aquele que sustenta a natureza dessa criatura, né, e que causa as modificações da realidade, no sentido transcendental, a analogia sobe muito mais. A questão também do oleiro e do barro, onde Deus é a única causa que causa modificações na criatura. E também, eu gosto de ressaltar o Salmo 139, 16, que traz uma analogia maior ainda de transcendência, onde Deus escreve todos os dias da nossa vida. Jesus vai falar que nenhum pássaro cai no chão, Mateus 10, 29, se não for da vontade do nosso Pai Celeste. Nenhum cabelo, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça, né, se Deus não assim determinar. Eu não vejo vantagem em defender uma falta de controle rígido de Deus e efetivo em todos os eventos a troco de nada, né, para preservar uma suposta liberdade que em relação transcendente nunca vai ser possível, né? Uma causa secundária ser concorrer com Deus no sentido metafísico. Absurdo. O que mais que eu posso falar sobre isso? O próprio Jung usa causas secundárias no sentido em que ele fala de segunda causa. Agora ele já não usa mais esse termo, mas antigamente ele usava. Num livro sobre fé e milagres, ele estava falando sobre isso, no sentido imanente, né? Ou seja, no sentido da nossa experiência, né? Mas ele rejeita isso pelo próprio problema do empirismo, né? Ou seja, essa causa secundária, ele diz, é simplesmente aparente no sentido em que aparentemente, ou seja, na realidade que Deus controla, eu sou a causa de fazer isso, mas de maneira transcendente Deus controla tudo e todas as relações de tempo, espaço e matéria desse movimento. Enfim. Perfeito. Não, mas aqui já acabei. Pode continuar. Tranquilo. Agora é a vez da segunda pergunta de Tourinho. Ok. Muito bem. Vamos lá. Pergunta 2. Os ocasionalistas negam que a causa segunda seja uma causa real e eficaz. Logo, elas são apenas meras ocasiões da pura execução da vontade divina. Então, eu pergunto, diante dessa afirmação, né, eu pergunto, de onde vem a vontade de um homem de estuprar uma criança? Vem dele mesmo, por ser mau, ou ele é apenas uma ocasião para a vontade divina de estuprar? Contigo, Yuri. Ok, a criatura, como ente, ela existe. Nenhum ocasionalista nega, nem o Jung nega nenhum dos seus escritos. Deus causa essa vontade de fazer isso. O ser humano tem a natureza corrompida desde o Éden, mas Deus inclinou a vontade corrompida para isso. E qual é o final de toda a ação má que Deus decreta? Deus tem um bom motivo para isso, né? Esse bom motivo para isso pode ser simplesmente se voltar para punir tanto o estuprador quanto para tirar desse evento, desse estupro, por exemplo, algo bom, né? Então a gente tem Jonathan Edwards falando que Deus, quando decreta ou faz algo
digamos assim, ruim, ou inclina a vontade de uma pessoa a fazer algo ruim, Deus está fazendo isso por um bom motivo, e não simplesmente por um mau motivo. Vou dar um exemplo aqui para poder melhorar. Deus diz para não cobiçar, mas essa ordem não pode se aplicar a Deus pela sua transcendência. Por quê? Porque você só cobiça aquilo que não é seu. E Deus é espírito. Então Deus não tem cobiça. Quando Deus causa uma criatura ter a vontade de fazer isso, ele não está causando por cobiça. Ele está causando por um motivo teleológico, ou seja, aquilo que ele determinou que ele tiraria de bom daquele evento. Ok? Então o mal, ele não existe, primeiro, por si mesmo e por própria vontade da criatura, ou por um mover próprio dela, né? No sentido em que esse mover não é causado exaustivamente por Deus desde o princípio até o final, porque senão nós cairíamos no dualismo, onde o mal seria algo que surgiria da mente humana, ou seja, aquele pensamento Deus não teve antes do ser humano de causar aquele estupro. E aquilo se tornaria uma mera fatalidade. Isso é uma fatalidade. O mal acontecer por si mesmo. Isso é dualismo na minha posição. E o motivo pelo qual Deus decreta essas coisas é um bom motivo pelo teleológico do estupro, ok? Então, a vontade é obviamente da criatura, e quem causa a vontade é Deus. Deus causa essa vontade para punir essa pessoa no inferno, com toda a sua ira, e Deus causa isso teleologicamente por um bom motivo. A gente tem casos de pessoas que nasceram de estupro e que depois se converteram, tem casos de mulheres que foram estupradas e que tiveram filhos, e Deus confortou o coração delas, elas encontraram a graça de Deus, aprenderam a piedade, etc. Então não posso falar sobre diversas coisas assim. Pode responder aí, termino meu comentário sobre isso. A questão aqui, a pergunta, não é se Deus, ao decretar um ato pecaminoso, eu mostrei aqui no meu livro aqui, que isso é uma crença comum. Né? Tanto eu como o Yuri, nós cremos que Deus determina os atos pecaminosos. Né? A discussão aqui é como se dá essa determinação. É por isso que nós estamos discutindo sobre concorrentismo ou ocasionalismo, ou seja, como se dão os decretos para a produção dos eventos. Esse é o fulcro da questão. Né? Que Deus decreta atos pecaminosos para um bom objetivo, para um bom motivo, com certeza. Agora, a questão é, quando acontece esse ato pecaminoso, de onde vem a malícia? Ou seja, a maldade de querer fazer o mal. E aí, no caso, o Yuri não abordou exatamente essa parte. Deus move a vontade? Move. E uma vontade que ele assume que está na criatura, né? Porque ela é distinta do Criador. Certo? E aí, eu vou aqui para o meu silogismo, né? Como fiz na primeira pergunta. Vamos lá. Ponto 1. A malícia do ato de estuprar é um evento. Porque você precisa sair da potência para o ato para ter uma malícia. Ela é um evento. Deus é a causa única de todos os eventos, segundo o Yuri. Né? E o ocasionalismo. Logo, Deus é a causa única da malícia do estuprador. Ou seja, se o ocasionalismo estiver correto, né, Deus seria a causa da malícia do estuprador. Só que os ocasionalistas eles vão negar justamente essa conclusão lógica. Entendeu? Ou seja, há uma contradição dentro do próprio sistema. Deus não pode ser causa única de todos os eventos se no acontecimento existe algo que não foi ele que infundiu, que não foi ele que causou. Certo? Então, dizendo, não, mas Deus causou a malícia. Causou como? Né? Foi com um decreto acomodativo? Né? Ou seja, Deus moveu a criatura de acordo com a natureza que lhe é própria. Então, ele está automaticamente estabelecendo o que nós chamamos de causa segunda. Né? Ou seja, uma causa primeira e uma causa segunda na produção de um efeito. Ou seja, de um evento no tempo real. Né? Então, tanto no primeiro caso, da tentação lá, do primeiro versículo da primeira pergunta, como na segunda pergunta agora, nós temos elementos que não podem ter vindo de Deus. Como a malícia, a tentação, como foi colocado lá. Ora, mas se tem algo que é próprio de outra coisa, que não é Deus, e essa outra coisa está dando a forma do evento, então Deus não pode ser a causa única do evento. Tá ok? Então, dado
a essa conclusão lógica, né, eu creio e defendo aqui que o ocasionalismo não está correto nas suas premissas, porque nega a conclusão lógica, né, que seja que Deus seria a causa da malícia, né? No concorrentismo, nós vamos dizer o seguinte, né? Quanto? Um minuto? No ocasionalismo, no concorrentismo, vamos dizer o seguinte, que Deus move a criatura segundo a natureza que lhe é própria. Então, Deus é uma causa primeira e a criatura causa segunda e formal do ato. Ou seja, porque ela dá a forma da maldade, do pecado. E é por isso que a responsabilidade é dela e somente dela. Porque aquele mover de Deus para com ela foi um mover bom. Porque fez ela ser quem ela é. Fez ela ser participante da entidade divina. Né? Fez ela viver, fez ela se mover, fez ela respirar. Tudo que foi cedido a ela foi só coisas boas. E aí a criatura, dado que Deus autoriza isso, né, desvia esse bom mover de Deus, e aí por isso que ela é a única responsável pela malícia, né? Algo que até agora, nem no primeiro debate, nem no segundo debate, eu vi ser tratado no ocasionalismo, a questão da origem da malícia. Finalizou. Agora é a vez do Yuri perguntar. Perguntar, não treplicar, não responder, é perguntar. Tá mudo. Ok. O que causa uma mente se inclinar para um pensamento X ou para um ato X? O que causa? Eu posso dizer que o que causa é Deus. Causa é Deus. Agora, que tipo de causa Deus é? Né? Então é aí que vai diferenciar, né, os nossos pensamentos. Né? Porque, por exemplo, nós chegamos a um acordo, né, agora nas falas recentes, que Deus pode agir ordinariamente pelo meio da criatura, pode agir sobre ela ou sem ela. Em cada um desses três modos de agir, como são três modos diferentes, nós temos que estabelecer que essa relação entre causa e efeito são relações também diferentes. Né? Se Deus usa um meio, ou seja, um instrumento para se fazer, existe uma espécie de causa que é para ser aquilo ali. Né? Se Deus ele age sem instrumento nenhum, ele vai ser também um outro tipo de causa. Né? Então, como eu falei, você simplesmente dizer assim, Deus é causa, né? Eu mostrei aqui, o próprio Jacob Arminio também acredita nisso. Né? Se você pegar Duns Scotus, Durandus, Tomás de Aquino, todo mundo vai acreditar nisso. Né? Ou seja, dizer que Deus é causa de alguma coisa é algo, dentro do cristianismo, é algo totalmente não tem nenhum impacto, embate nenhum. Entendeu? A não ser com, talvez, os teístas abertos, ou com os arminianos, alguns arminianos modernos, a maioria deles, né, que eles se descambaram mesmo dos ensinos de Armínio, né? Mas você pegar um molinista, qualquer um, né? Deus é causa de todas as coisas. Aí você pode dizer que não, Deus é causa última. E aí? Você vai ter que definir, você vai ter que me dizer que ele é outro tipo de causa que não a última. Eu posso dizer que Deus é causa primeira. E aí nós vamos ter uma causa segunda, que seria o quê? O pensamento, né? Que aquele pensamento, ao se inclinar para o bem, dado que todas as coisas boas vêm do alto, né? Para se inclinar para o bem, Deus é causa formal daquela bondade, que é algo que não é trabalhado no ocasionalismo, mas é trabalhado somente causa, e às vezes chama de causa mecânica, e Deus como uma causa transcendental. Mas ele não trabalha nem a causa acidental, nem a causa formal, né? O que torna problemático para a teologia ocasionalista, no meu ver, né? E aí, quanto à inclinação para o mal, é Deus apenas autorizando ou deixando, através de um decreto acomodativo, né, a criatura desviar esse bom mover que ele dá para que ela possa se inclinar para o mal. Então, a inclinação para um ato bom, para um pensamento bom, ela é totalmente diferente de uma inclinação para o ato mal. Embora Deus, sim, né, seja, em algum sentido, causa dos dois eventos. Né? E tampouco, na produção do evento último,
na produção do evento último, Deus é a causa última. Porque no pensamento mal, existe a malícia. E, ao que me parece, né, Deus não pode ser um infusor de malícia e não pode ser aquele que suscita no homem a maldade. Então, ele não pode ser causa formal do ato pecaminoso. Tá ok? Então, existe algo que, dado o evento, é a criatura que dá a forma. Ela é algo que é produzido, é uma alteração na realidade, que é dado pela criatura e não por Deus. Por quê? Porque a criatura é distinta do Criador e tem algo que está somente na criatura e não está no Criador, que é a própria maldade. Entendeu? Então, as inclinações dos pensamentos, né, eu respondo dessa forma. Ok, posso fazer a tréplica? Tem a tréplica, né? Ok. Ok, perfeito. Então, Torinho, ele não me respondeu exatamente como, o que leva uma mente a pensar uma coisa ou outra, né? Falou sobre a natureza, mas como a natureza leva uma pessoa a ter um pensamento? Como a natureza leva uma pessoa a ter um pensamento é uma proposição. Ele precisa de uma mente. O que leva uma mente a pensar X ou Y. Ok? Isso vai além, né, do que isso. E ele mesmo fala, em que sentido é a causa desse pensamento? Se Deus, eu posso dizer que Deus é a única causa, mas nos próprios termos dele eu queria saber, né, como que na concorrência o homem, ele pensa X ou Y, como ele escolhe pensar X ou Y, né? E isso não ficou muito claro, ficou vago, na verdade. Eu achei vaga a explicação dele. Por causa do pensamento ser uma proposição, né? Todo pensamento é uma proposição. E pela própria definição de onisciência divina, onde Deus é aquele que tem o conhecimento de todas as coisas por intuição, não por prever algo, né, que a criatura tenha. Deus não pode absorver um pensamento que a criatura tenha, X ou Y. Deus não pode absorver um pensamento que o diabo teria, né, daí descobrir, saber, olhar para o futuro e ver, no sentido epistemológico e empírico, no túnel do tempo. Claro que não é isso que ele defendeu, mas eu estou dando um exemplo. O que o diabo é pensar X ou Y. Né? Deus deveria saber esse pensamento, porque Deus é o autor desse pensamento. Né? Deus é que vai mover essa mente a pensar X ou Y. Ele vai mover de acordo com a natureza dela. Isso não importa, porque o pensamento é uma proposição. Ele se trata e a proposição se trata do conhecimento daquilo que a criatura vai pensar ou não. Né? Eu achei muito vaga a explicação dele, e como Deus concorreria com esse pensamento também. Né? E se isso se aplica tanto às ações como ao pensamento. Sobre a queda de Adão, eu mesmo já defini os termos, né? Deus ativamente causou a queda de Adão, como o oleiro causou o barro. Então Deus causou a falha do que é o pecado, a natureza pecaminosa de Adão. Como Deus faz depois da natureza pecaminosa já estabelecida, eu mesmo disse que Deus move essa natureza pecaminosa de acordo com ela, já estabelecida depois da queda, e age de acordo com essa natureza. Deus controla essa natureza da maneira que ele quer. Lutero vai falar que Deus encontra isso depois da queda. Obviamente, Lutero não vai estar falando sobre algo antes da queda, nesse sentido. Deus encontra, ele usa o termo encontrar, a natureza pecaminosa ali e controla ela para onde ele quer. Então, para Lutero, Lutero responderia, Deus move esse pensamento, ela pensar. E Lutero tem uma linguagem ativa, né? Deus simplesmente não tira a possibilidade da criatura pensar X e deixa ela pensar Y. Não, Deus faz com que ela pense aquilo que ele quer, que ele estabeleceu. Né? Em questão de ontologia, se a criatura poderia pensar X, Y ou Z, isso aí a gente fala sobre possibilidade. Ok, isso se fala sobre possibilidade ontológica e não lógica. Possibilidade ontológica é diferente de possibilidade lógica. Possibilidade lógica na verdade, a gente está falando sobre uma impossibilidade lógica da criatura pensar aquilo que Deus não queria que ela pensasse. A minha próxima pergunta, quando eu tiver, eu vou esclarecer onde eu quero chegar com isso. É a minha última, vai ser as últimas perguntas minhas do Torinho, né, Jadson? Agora, né? Ok, então a minha última pergunta eu vou demonstrar onde eu quero chegar com isso. Agora a gente pode continuar. Pronto, agora vai ser a última pergunta do Torinho, para perguntar, certo?
última pergunta do Tourinho, depois vem a última pergunta. Perfeito. Então, ok. Pergunta 3. Segundo o ocasionalismo, né, Deus, quando age, ele preserva a ontologia da criatura. Se Deus é a causa única de todos os eventos, e a criatura não tem uma eficácia real, então não existe nenhum movimento divino que seja acomodado à natureza da causa segunda. Se não existe, então por que Deus preserva a ontologia dessa criatura ao produzir um evento? Essa pergunta? Essa é a pergunta. Tá, beleza. Eu vou responder primeiro a pergunta direta. Deus preserva para o propósito teleológico que ele tem. Então, Deus tem o propósito teleológico de fazer o ímpio um vaso de ira. Então, Deus vai preservar a natureza dele para isso. É simplesmente por isso. E Deus preserva a ontologia do eleito para glorificá-lo, para levar ele à glória, né? Agora, nem sempre Deus preserva a natureza da criatura, né? Então, Deus pode mudar a natureza da criatura. E isso, mesmo que a gente não encontre isso empiricamente, Deus pode fazer o que ele quiser com a criação, né? Então, eu acho que até o Tourinho vai concordar com isso. Deus pode mudar a natureza do que ele quiser. Deus é Deus, ele pode fazer isso. Acho que até ele concorda sobre isso, né? Então, respondendo, a resposta é que Deus preserva a natureza para um propósito teleológico, entende? Só por isso. Pode conseguir continuar. Quer fazer a réplica? Então, sim. A questão é que Deus, ao fazer um decreto acomodativo, ou seja, do tipo em que ele preserva a natureza da criatura para que tal resultado seja alcançado, ele já está automaticamente estabelecendo que a forma do ato quem dará é a criatura. E se a criatura, lógico, se ele preservou a criatura, sendo distinta do Criador, produzirá resultados na criação, entendeu? Que não vem diretamente de Deus. Logo, Deus não pode ser a causa única de todos os eventos. Se Deus fosse a causa única de todos os eventos, do acontecimento, que eu digo, do acontecimento em si, né? Se Deus fosse a causa única, então não faria sentido algum qualquer tipo de decreto acomodativo, ou seja, desse tipo que se preserva a natureza da criatura, e nem faria sentido preservar a natureza dela mesma. Porque é se preservar para quê? É preservar porque ela vai produzir um resultado. Ela vai produzir um evento. Então, nós temos aí duas causas produzindo um evento, né? E aí, eu vou para o meu silogismo, né? Meu silogismo final. Nenhuma causa segunda, né? Ponto 1. Segundo o ocasionalismo, nenhuma causa segunda tem efeito real. 2. Não existe, segundo o ocasionalismo, não existe movimento divino acomodativo à causa segunda. 3. Logo, é inútil Deus preservar a ontologia da causa segunda, o que tornaria tal ação totalmente despropositada, o que impugna a razão, né? E eu até vou ceder aqui a questão do propósito, né? Que Deus preserve a causa segunda para atingir determinados propósitos. No entanto, né, a produção do evento, né, se dá também pela preservação da causa segunda, que, ao ser preservada, automaticamente deverá produzir alguma coisa, né? Senão, não precisaria Deus preservar, se ela não fosse produzir nada. Ou seja, ficaria totalmente inútil. A própria questão de dizer assim, não é para glorificar a Deus, né, se dá por causa da produção de eventos que glorificam a Ele, que as criaturas produzem ao serem causadas por Deus, né? Então, mais uma vez, eu gostaria de ressaltar que se Deus é a causa única de todos os eventos, né, então a preservação da natureza dessa criatura, ela não teria nenhum tipo de serventia, certo? Então, fechei.
é a vez do Yuri agora perguntar, certo? Torinho vai responder, Yuri replica e eu quero propor um negócio para vocês assim que acabar. Beleza. Torinho, assim, ó, segundo a tua visão, eu li o teu livro, Deus remove os atos e deixa apenas o ato que ele quer que a criatura faça. No final, Deus preserva a natureza, na concorrência, Deus preserva a natureza da criatura, que seria o que eu chamo de ontologia, e tu chama de causa segunda, enfim, Deus preserva a natureza da criatura, a possibilidade dela fazer o X, Y, Z, ok? E Deus remove os atos. Então a criatura dá forma ao ato final, que seria aquele que Deus deixou ela fazer. É isso? É isso, Torinho? Isso se aplica também a Adão? Se aplica também a Adão, se aplica a todo mundo. A questão do sentido dividido okay. Mas já é o meu modo na hora de responder? Já, isso significa... Tá. Deixa eu explicar como é que é. Eu me perdi. Calma, vamos lá. Tá, vai lá. A pergunta como é que é aqui. Isso se aplica também a Adão, né? Começou agora os 4 minutos. Tá, viu? beleza, vai lá. Começou nos 4 minutos, tá bom. Quando a gente fala de sentido dividido e sentido composto, a gente está automaticamente falando, de certa forma, de uma providência geral, uma providência particular. Certo? Então, por exemplo, a Escritura diz o seguinte, Provérbio 16:1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ou seja, com uma providência geral, o homem faz planos, porque ele é movido de acordo com a natureza dele. Então, ele faz planos. Mas a certeza do evento vem do Senhor. Provérbio 16:1. A Escritura diz o seguinte, lá em Tiago, acho que é capítulo 4. Não diga que amanhã você fará isso, isso, isso e aquilo. No entanto, você diga, se Deus permitir, eu farei isso, isso, isso e aquilo. Né? Ou seja, por uma providência geral, o homem fez o seu plano, planejou fazer isso e aquilo. Mas por uma providência particular, Deus impediu o evento. Então é aí que nós estamos, é aí que fica a questão, porque na medida que Deus trabalha no evento, ele não precisa coagir a criatura. E aí fica preservado tudo que é inerente à própria criatura, sua racionalidade, a sua vontade. E toda vontade ela já é naturalmente eletiva, então ela escolhe, certo? E Deus pode impedir o evento. É por isso que eu falo, Deus remove os atos, mas deixa as potências. Por quê? Porque é o que a Escritura diz. O homem faz planos, mas a resposta vem dos lábios de Deus. Ou seja, Deus age no evento e não tirou nada do homem que pode fazer planos, pode planejar, pode fazer isso e aquilo, certo? Então, com Adão também foi do mesmo jeito. Né? Na medida que Adão planejou pecar, Deus poderia impedir Adão, mas não quis impedir. E Adão fez aquilo que estava proposto no seu coração. Tá ok? Então, não houve uma coação de Adão. É por isso que nós dizemos que o decreto não gera necessidade. Né? O próprio Jesus Cristo falou, já ciente do decreto, né, que poderia, naquele momento, fazer diferente. Por quê? Porque a questão é o evento, e não a necessidade sobre a criatura. É óbvio que Deus pode fazer uma necessidade sobre a criatura. Estou falando que nessas ocasiões, e quando eu falei do sentido dividido e composto, eu falei com relação a isso, com relação a essas ações ordinárias de Deus, que algumas vezes são sustadas pelo seu concurso particular. Certo? Não estou dizendo que todas as ações são dessa forma. Tá ok? Mas que as ações ordinárias dos homens, tá ok? É feito dessa forma. Né? No caso de Adão, Adão não foi impedido, né? Por exemplo, você chega lá na história lá de Abimeleque, né? Ele faz o seguinte, ele ia pecar com Sara. Ele ia pecar com Sara. Né? E aí ele chega e diz o seguinte, Deus aparece para ele em sonhos e diz, bem sei que na sinceridade do teu coração tu fizeste isso. É o próprio Deus falando. Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim.
por isso não te permiti tocá-la. Ele, por acaso, ele poderia muito bem simplesmente pegar o pensamento de Abimeleque e ter simplesmente desviado, tirado a vontade dele, de ficar com Sara, ter deixado ele impotente, ter simplesmente não... 30 segundos. Ter evitado o evento, mas não. A Escritura afirma o quê? Que ele estava com suas vontades normais, até que Deus falou com ele em sonho, e ele, de livre vontade, foi embora. E isso é considerado por Deus o quê? Um impedimento. Deus impediu ele de pecar. Deus poderia ter feito isso com Adão, não fez, certo? E Adão livremente pecou. É a minha tréplica? Okay. Sim. O exemplo que ele deu ali Bom, quando ele diz que Deus ele preservou a natureza de Adão, mas removeu todos os atos e deixou apenas o ato que Adão daria forma, isso também se aplica aos pensamentos, se aplica a tudo. De onde vêm os pensamentos do coração? Ele vem da criatura, em que sentido? No sentido de que Deus remove todos os pensamentos que Deus não quer e deixa só o pensamento mal que Deus quer. A mesma coisa se aplicou a Adão, em todos os sentidos. Ou seja, isso é uma possibilidade apenas ontológica e não uma possibilidade lógica. Ok? E isso não pode ser considerado liberdade no sentido metafísico, porque quem impulsiona Adão a ter o pensamento, ou seja, move Adão para ter o pensamento X ou o ato X, é Deus. Entendeu? Então, Torinho, ele usa uma linguagem de possibilidade para demonstrar toda essa liberdade que no final não existe. Ele é tão determinista quanto qualquer um. Eu acho, muitas vezes, eu achava os debates às vezes até inúteis por esse sentido. O Chung vai usar um exemplo, por exemplo, duas coisas bobas, né? Aí ele fala sobre a natureza de uma porta e alguém abrindo a porta e fechando. No final, é a mesma coisa. No final dá no mesmo se você falar nesses termos de concorrência. Ou seja, o ocasionalismo do Vincent Chung, ele observa esses termos, se você lê o Chung completamente, ele vai analisar eles de maneira lógica e vai dizer, isso aqui é determinismo. Porque quem está impulsionando a criatura a ter esse pensamento X, mesmo que ele tenha removido todos os outros atos, quem está dando força para a criatura pensar X ou Y, é Deus. No final, você não tem como fugir de um determinismo certo e rígido, né? Não há uma metafísica rígida e certa, né? Eu entendo que essa é a linguagem escolástica do Torinho, mas não entendo que funcione assim. Por exemplo, em Provérbios 16, que ele usou ali, o coração do homem faz planos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Acho que é esse que ele usou. Mas enfim, vou usar esse para dar um exemplo. Não é dito como funciona essa parte onde a mente do homem é movida por Deus, né? Mas é do coração do homem que ele faz planos. Mas quem causa os planos? Eu sempre falei aqui que quem mente é o homem, quem pensa é o homem, mas quem causa o pensamento é Deus. Então, nesse sentido, Deus é uma causa direta do pensamento, entendeu? Nesse sentido, por causa da epistemologia ocasionalista, principalmente, não apenas pela metafísica. E por isso eu preservei isso. Mas se você analisar tudo que o Torinho falou sobre Deus, as possibilidades, o ato, eu não vejo nenhum indeterminismo. Eu acho que alguns arminianos eles ficam confusos aí, achando que o Torinho defende algum tipo de liberdade nesse sentido que ele não defende, né? Que ele não defende. Então, eu vi vários debates do Torinho com eles e acho que eles não entenderam nem a Armínio, mas enfim. Eu vou deixar agora para o final, o Jadson disse que tem uma surpresa e eu estou curioso para ver o que ele vai dizer. Então, galera, é o seguinte, a gente ainda tem muito tempo disponível de debate e eu pensei em uma coisa aqui. Eu gostaria que vocês me dessem a oportunidade de fazer uma pergunta, certo? Para cada um de vocês e vocês teriam a oportunidade de responder essa pergunta em 3 minutos, exatamente 3 minutos. Pode ser? A pergunta será feita de maneira justa, vocês vão ver, de maneira justa para ambos. Vai lá. A fim de trazer vocês novamente para o tema do debate, porque fugiram um pouquinho do tema do debate, que é a queda de Adão, apesar de que vocês tangenciaram muitas coisas que têm a ver. Beleza? Pronto. Então, vou começar fazendo uma pergunta para o Tourinho, certo? Não vou aqui alisar para o Tourinho, não. A minha pergunta é a seguinte, certo? Segundo o Tourinho, Deus, ele predetermina atos pecaminosos nas criaturas
levando em consideração uma matéria pecaminosa que já se encontra na criatura, certo? No caso da queda de Adão, qual matéria pecaminosa antes da queda já havia em Adão para que Deus determinasse o pecado de Adão? Como é que funciona o decreto de Deus em relação ao pecado de Adão, se em Adão não havia ainda nenhuma natureza pecaminosa? Essa pergunta ela me é comumente feita, né? E o que eu creio? Muitas vezes nós confundimos ser criado reto com ser criado absolutamente perfeito, como se Adão fosse um outro Deus. Eu digo que só o fato de Adão depender de Deus já torna ele, de alguma forma, com alguma ausência de perfeição. Eu uso esse termo ausência de perfeição porque se eu digo que é defeito, é pecado, e Adão não tinha pecado ainda, né? Adão tinha uma potência para pecar, o que não é pecado, e o que não é corrupção, mas ele tinha uma potência, né? E aí, na medida em que, no concurso geral, como eu falo aqui, no concurso geral, Adão descamba sua vontade para se apetecer ao que não é divino, algo que não é reto, Deus decide não sustentar ele naquele momento. Né? Eu falo isso por quê? Porque na medida que a criatura depende sempre de Deus, então para todo ato bom, ela sempre vai precisar de Deus. Deus é sempre causa formal de todos os atos bons. Então é só Deus negar a assistência dele em qualquer situação que a criatura vai descambar para o mal. Então é dessa forma que eu vejo que aconteceu a queda de Adão. Deus negou a Adão uma assistência para que fosse gerada nele uma ação boa, cujo Deus seria a causa formal. E como Deus não deve nada a ninguém, então ele não precisava, nem tinha obrigação nenhuma de conceder nenhum tipo de assistência a Adão. Tá ok? Então, com relação a essa questão da natureza, muitas vezes nós erramos porque pensamos que Adão era bom em si mesmo. E Adão não era bom em si mesmo. Toda bondade vem de Deus. Ele era bom em Deus. Ele estava o tempo todo sustentado por Deus, porque Deus é a única causa formal de atos bons. E aí é simples, é só Deus negar-lhe a assistência e ele necessariamente vai descambar para outro lado, sendo Deus não obrigado a dar assistência a homem nenhum. Tá ok? Essa é a minha resposta. Perfeito, excelente. Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer para o Yuri, certo? É o seguinte, Yuri. Geralmente, na justiça humana, aquele que organiza ou aquele que contrata alguém para fazer um ato criminoso, um ato ilícito, ele também é responsabilizado, juridicamente falando, por aquele ato que é cometido. E aí é o seguinte, você disse o seguinte, que Deus, ele não é o agente da tentação, entretanto, ele causa o ato do agente que está tentando alguém, certo? Aí eu queria te perguntar, como é que Deus ele pode causar uma tentação sem ele mesmo ser responsável moralmente por aquela tentação, ou seja, sem ele também ser um tentador em algum sentido? Entendi a pergunta. Enfim, o padrão de justiça da Escritura Sagrada, de responsabilidade, é a soberania de Deus, não a liberdade humana. E quando Deus ele causa uma pessoa a pensar algum ato pecaminoso, mesmo que usando a natureza dela pecaminosa, Deus não está comunicando, ou seja, proposicionalmente dando uma palavra para aquela pessoa fazer algo ou mandando um crime, entende? Então, isso são duas coisas diferentes, né? Então, é muito simples de responder isso. Deus não está pegando e dizendo assim, você vai pecar, desgraçado, você vai fazer. Não, Deus não está fazendo isso. Deus está causando metafisicamente que a pessoa faça. E isso Deus pode fazer. E Paulo diz que Deus tem o direito de fazer um vaso para a ira, ou causar essa modificação metafísica no vaso. Então, no termo de padrão de justiça da Escritura Sagrada,
não existe injustiça em Deus fazer isso, né? Então, assim que o pressuposicionalista trabalha, ele não trabalha com o termo de liberdade no sentido de justiça jurídica humana, né? Mas trabalha com o termo de justiça que flui da Escritura Sagrada, ou seja, Deus tem o direito de fazer o que ele quiser com a sua criação, de maneira que isso se distingue, porque Deus não pode mentir, então Deus não pode falar para o ser humano, porque se Deus fala para o ser humano fazer algo pecaminoso, aquilo já não é pecaminoso. Vou dar um exemplo. Deus fala para Abraão, para ele matar Isaac. Se Abraão desobedecesse isso, aí sim seria pecado, né? Mas não é pecado Abraão ir lá matar Isaac. Então, quando Deus dá uma proposição, porque não matar, é pecado, né? Só que o que é não matar? É tirar uma vida sem o comando divino. Então, nesse sentido, eu defendo a teoria do comando divino, que o William Lane Craig vai defender, até o William Lane Craig defende, o Gordon Clark, o Jung e outros defendem a teoria do comando divino. Tá? Mas é isso aí, foi respondido. Perfeito, então. Tranquilo. Então é isso, muito obrigado pela sua resposta, Yuri, muito obrigado pela sua resposta, Torinho, e agora vamos aqui para as considerações finais, certo? Agora o Yuri vai ter 5 minutos para fazer as considerações finais dele, aí ele pode usar o tempo dele como ele quiser, pode fazer pergunta para o Torinho responder, enfim, ele usa do jeito que ele quiser. Fique à vontade e assim que o Yuri finalizar, o Torinho já entra aí com os seus 5 minutos. Ok, eu vou usar esses 5 minutos não para fazer perguntas, mas para deixar algumas coisas claras, né? Como a questão de como a gente deve encarar todo esse debate que a gente está fazendo. Primeira coisa que eu aconselho vocês a lerem o próprio Vicente Jung e os termos dele de ocasionalismo, ok? Por que eu digo isso? Porque se você ler algum outro ocasionalista, ele não vai estar, porque o Jung é um apologeta pressuposicional. Então, ele se atualiza com essas coisas, né? Por exemplo, algumas objeções do Torinho eu conhecia por outros artigos do Vincent Jung, como aquele exemplo que eu dei da porta, alguém abrindo e fechando a porta. Ou seja, ele reconhece que a porta tem uma ontologia, reconhece que ela tem esse movimento, então ele trabalha com isso, mas ele demonstra que isso também é determinado. Outra coisa também que eu quero que você analise, né? Se você analisar esse vídeo de novo, desde o princípio, é a questão de que o Torinho diz que é Deus que dá a força para que a criatura faça algo, e que Deus remove todos os atos que ele não quer e deixa só o que a criatura quer. E isso se aplica também aos pensamentos e às ações de Adão e de qualquer ser humano. Então, mas o homem dá forma ao ato, porque ele é um agente, nos meus termos. Ele é um agente, então, obviamente, ele vai fazer algo nesse mundo, nesse campo físico. Mas se você pega o que o Torinho está falando, é justamente que Deus está impulsionando Adão a pensar esse pensamento X e está excluindo todos os outros pensamentos que ele não quer. Ok? Ele impulsiona em que sentido? No sentido de que Deus impulsiona todas as criaturas a fazerem qualquer coisa. Então, não se trata, eu não vejo nesse sentido Deus apenas removendo a graça dele, mas também dando a força para Adão pecar. Isso até eu acho que Armínio iria defender, porque quem dá a força para a criatura fazer algo é Deus. Então, se Deus remove todos os atos possíveis e dá a força para que a criatura faça só aquele ato que ele quer, pecaminoso, é óbvio que Deus está determinando isso exaustivamente. Esse tipo de coisa, como apologética pressuposicional, que tem que defender toda a cosmovisão cristã, eu não tenho objeção, mas eu acho que isso tudo é uma volta totalmente desnecessária em um debate, principalmente com ateísta ou com arminiano, totalmente desnecessário. Mas se o arminiano quiser usar esses termos, como eu disse no meu último vídeo, você pode usar esse tipo de concorrentismo para redução absurdo. E eu aconselho, então, finalizando as minhas considerações finais, você lê o artigo Duas Coisas Bobas, do Vincent Jung, que ele vai tratar sobre esse tipo de coisa, né? E a apologética a gente tem que entender que ela está sempre se desenvolvendo nesses termos. Finalizei o meu comentário final, se o Torinho quiser, pode fazer o dele. 5 minutos agora para o Torinho. 5 minutos, tá. Não, beleza, era só porque eu queria saber quanto tempo era. Né? Quanto à questão, eu não acho que seja irrelevante essa questão das distinções, né, justamente porque há uma distinção, e essa aí parece que é reconhecida até mesmo pelo Jung, entre uma providência geral e particular.
se nós encararmos as duas coisas como a mesmíssima coisa, então simplesmente não há diferença. E se não há diferença, nós vamos cair naquele erro lá, que foi falado no ponto 2, né, na minha terceira pergunta, de que não haveria uma necessidade da preservação da ontologia da criatura, porque Deus sempre agiria contra a natureza da criatura. Sempre agiria em infundir. Ou seja, só existe uma possibilidade de uma necessidade de preservação da ontologia da criatura, que seria a questão dos decretos acomodativos. Ou seja, quando Deus move simplesmente tão tal, ela de acordo com a natureza dela mesma, né? E aí é quando Deus move de acordo com a natureza dela mesma, é que ela faz os planos. Ela fez um plano. Por que os atos são removidos? São removidos porque a criatura já se determinou a fazer alguma coisa, através do concurso geral. Então, se ela já se determinou, logicamente, é impossível ela estar querendo A e B ao mesmo tempo, ou A e não A ao mesmo tempo. Ela já quer fazer algo. Se ela já quer fazer algo, ela mesma, a criatura, já removeu, através do concurso geral, através da providência geral. Ela mesma já removeu os atos. E Deus, agora, se ele permitir, ele atualiza, ele traz essa futurição, ou seja, torna ato aquela atitude da criatura, que já determinou, né? Então, assim, às vezes a pessoa fica pensando assim, que Deus eliminou os atos como se ele tivesse infundindo na criatura já um pensamento que ela teria que ter, né? Que o Yuri, ele não faz a distinção entre providência geral e particular, e se faz, não tem nenhuma diferença, né? Na teologia dele, não tem nenhum tipo de aplicação na teologia dele, né? Já que geral e particular para ele são as mesmas coisas, né? E aí, quando você faz essa distinção, você vai ver como é preservado não só a liberdade humana, como também a determinação divina. Ele acertadamente falou: eu sou um determinista. Sim, sou um determinista. Entendeu? No entanto, assim como ele fala a Confissão de Fé de Westminster, eu não acredito que a determinação divina anule a liberdade humana. Simples assim. Ok? Para finalizar, eu gostaria de deixar algumas opiniões aqui de alguns teólogos a respeito, né, do ponto de vista chamado ocasionalismo, né? Gisbertus Voetius, né, que é chamado Papa de Utrecht por ter sido o maior calvinista do seu tempo, né? Por isso que ele é chamado de Papa de Utrecht, né? Ou seja, o pai dos pais, né? Foi o maior calvinista do seu tempo. Ele diz o seguinte: deve-se considerar se a partir daqui, uma vez confrontados com argumentos e consequências, não cairemos facilmente nesta opinião absurda de que não existem causas secundárias adaptadas a uma causalidade própria, mas apenas uma única causa universal, uma única causa primeira universal. Pelo absurdo dessa opinião, vejo os escolásticos, os modernos metafísicos e teólogos, onde eles discutem a questão da providência e da concorrência divina com a criação. As consequências com as quais eles podem ser confrontados são as seguintes: que Deus não haveria concorrência divina, nem qualquer movimento propulsor principal que fosse acomodar a propriedade da própria natureza da causa secundária, sejam elas necessárias ou contingentes. Hermann Bavinck, né, ele vai para um ponto final nisso daí, dizendo o seguinte: como a causa primária e a causa secundária não são idênticas e diferem essencialmente, o efeito e o produto são, na realidade, totalmente efeito e o produto de duas causas. Sem dúvida, mas formalmente são o efeito e o produto da causa secundária, ou seja, a causa secundária seria a causa formal. A madeira queima e é Deus quem a faz queimar, embora o processo de combustão não possa ser formalmente atribuído a Deus, mas deva ser atribuído à madeira como sujeito. Os seres humanos falam, agem e creem, e é Deus quem fornece ao pecador toda a vitalidade e força que ele necessita para a comissão de um pecado. No entanto, o sujeito e autor do pecado não é Deus, mas o ser humano. Desse modo, a Escritura traça as linhas dentro das quais a conciliação da soberania divina e a liberdade humana deve ser buscada, né? Temos agora também João Calvino, que vai dizer o seguinte: nós dissemos acima que se alguém atribui tudo a Deus, como fazem os libertinos, e diz que o homem não faz nada, então a consciência deixa
de ser uma questão de importância. Para isso, não impediria que alguém pecasse, mas reduziria as obras de Deus. Satanás e os malfeitores não são, de modo tão efetivo, instrumentos de Deus, que também não agem em seu próprio nome. Não devemos supor que Deus age em um hominíquo como se ele fosse uma pedra ou um pedaço de madeira, mas usa-o como uma criatura pensante conforme a qualidade de sua própria natureza. Desse modo, quando dizemos que Deus age nos malfeitores, isso não os impede de agir também em seu próprio nome, né? E o próprio Calvino vai chegar à conclusão, né, de que o ocasionalismo conduz inevitavelmente ao panteísmo se assumir consistentemente as suas premissas, né? Então, dentro, né, do que nós chamamos... Oi? Oi? Tá encerrando, 20 segundos. Tá ok. Então, terminei aqui, né? Gostaria de agradecer ao Yuri pelo debate muito salutar. Agradecer ao Jadson aí pela mediação, né? E que Deus abençoe a todo mundo que veio aí assistir o debate, tá? Muito obrigado, pessoal. E aí, pessoal, antes da gente concluir, eu queria só fazer uma propagandazinha a todos que estão assistindo. Dia 31 de outubro, eu, Jadson Targino, vou estar participando de um debate pelo Instituto Calvinista de Filosofia sobre epistemologia, certo? A gente vai debater aí sobre como o homem pode conhecer a Deus. E aí a apologética clássica versus pressuposicionalismo. Então é isso, pessoal. Esse eu quero ver, Vai ser... Ô, Jadson, uma coisa que eu queria falar antes de encerrar aí. Torinho, o André Amaral quer debater contigo e ele é um presbiteriano. Eu acho interessante, mas daí vocês conversam entre si. Eu não arrego de debate, não. Ele vai responder nos termos da confessionalidade, né? Já que ele é um presbiteriano. Eu não sei se ele está assistindo, mas é o seguinte, ó. Tá aqui esse livro, né? Agora já acabou já a primeira edição. Compra lá no Kindle, baixa em PDF, né? Acho que ele já leu. Leia o livro. Porque é o seguinte, lê o livro e aí você pode desafiar para um debate, entendeu? E fica a proposta. Ele pediu para mim. Fala para o Torinho. Tá aceito. Pode dizer que tá aceito. Mas eu vou procurar que ele tem meu contato lá no WhatsApp. Tá? Perfeito. Pronto, galera, é isso. Foi um prazer muito grande, de verdade. Muito obrigado aí pela oportunidade, Yuri. Muito obrigado pela oportunidade, Tourinho aí. Eu estou muito grato a vocês pela oportunidade que vocês me deram. Foi muito bom escutar os argumentos de vocês. Muita gente acha que, pelo fato de atualmente eu gostar do tomismo, eu odeio Clarke. Não, pelo contrário, eu acabei de mostrar, eu estou aqui estudando uma obra do Clarke, né? Eu tenho 7 livros físicos do Clarke, eu lia Chung antes dele virar modinha. Eu fui um dos primeiros a ler a teologia sistemática dele, foi uma das primeiras sistemáticas com qual eu tive contato. Então, assim, pessoal, eu não odeio Vincent Chung, Clarke, pelo contrário, valorizo demais o trabalho deles, embora discordem em algumas coisas. Então é isso, pessoal, acho que vale a pena, tanto o pessoal aí que critica o tomismo, a escolástica reformada, pegar ali o compêndio de teologia apologética de Turrentini para ler, quem critica aí o Chung, o Clarke, pegar um material do Clarke, mesmo esse livro aqui que eu estou em mãos para ler, e ao invés de ficar escutando o que o pessoal diz, que eles disseram, ler na própria fonte o que eles ensinam a respeito. Então é isso, pessoal. Vamos continuar estudando, vamos continuar nos dedicando, vamos continuar perseguindo a verdade. Nosso alvo é a busca da verdade. Então é isso. Foi um prazer muito grande, Tourinho. Yuri, Deus abençoe vocês. Espero que eu tenha sido... Certo? Foi bom, valeu foi aí. Bom. Bem justo, bem legal. Obrigado, Jadson. Muito obrigado. Obrigado, Yuri. Eu que agradeço.